aqui. E eles estão construindo um hospital só para cuidar disso, vão levantar um hospital em 10 dias, né? Os chineses são, né? Na verdade, 2 hospitais, parece que são 2, e com 1.000 leitos, né? Eu me lembro, nós já estamos ao vivo aqui, quero saudar todos os internautas, público, povo aqui do canal do Condão, no YouTube. Querido Fernando Carvalho, saudade, bom te ver mais uma vez. Como é que você está aí? Tudo bem? Tudo bem. Caminhando e cantando. Hoje você está sem aquele aparelho do helicóptero. Tá? Eu estou sem óculos, sem o aparelhinho do dedo aqui, estou sem barba. Está quase nu hoje. E as pessoas não vão me reconhecer, vão achar que é o... Carvalho, falando em helicóptero, que trágico a morte do Kobe Bryant, que é o jogador de basquete. Não sei se você acompanha tal. Eu vi um comentário de manhã, ele está indo assim, foi uma questão, o chato que estava, a filha dele, tinha mais outras... Filha de 13 anos, né? Sabe, assim, uma pena. Agora, um aparelho, o último modelo, né, um aparelho grande, que cabiam 14 pessoas, né? Talvez tenha sido alguma questão de tempo, né? Mas uma tragédia que era talvez o maior jogador da história, né? Segundo o Oscar Schmidt, esse cara, assim, comparável, talvez superior ao Michael Jordan, né? Mas pois é, eu vi lances dele que realmente me impressionam. E eu me lembrei daquele jornalista da Band. O Boechat. O Boechat também foi uma coisa trágica de helicóptero também. Quantas coisas, né? E no dia de ontem, não sei se você chegou a acompanhar, o Tunai, grande compositor brasileiro, irmão de João Bosco, né? Autor de vários clássicos da música brasileira, como o Frisson, que todo mundo conhece, Certas Canções, que é uma música lindíssima, também me chocou muito. E é curioso que o Certas Canções, o Frisson, você lembra dessa música? Certas Canções, sim, Frisson, qual que é? Cantarola, que eu devo assim, de nome... O Frisson, meu coração pulou, você chegou, me deixou. Então, ele morreu do coração no sofá. Quer dizer, meu coração é o Frisson. É a música Frisson dele que veio ali levar ele pro Olimpo aí dos grandes compositores. Deixa eu ver aqui o pessoal. Carvalho, fala. Quantos anos, hein? O Tunai, 69 anos. Você sabe que na nossa idade, né, assim, infarto é igual levar um tiro, né, cara? Você está mais ou menos, você está assistindo televisão, você morre. Né? Não, eu parei de ver televisão. depois que eu vi essa história, a televisão mata, é uma coisa terrível. Você que é nervosinho, cara. Eu nervosinho. Fernando Carvalho, olha só, o público está chegando aqui. Vamos lá, Elieuda Girão, boa tarde, rapaz. Nice Souza, Ângela Lassett, Heloísa Bortz, que é amiga dos meninos lá do Távola Quadrada, que agora eu não esqueço mais. Quem é Elô? A Elô, a gente pode ser você fala de entrevistar alguém, Elô é uma das maiores fotógrafas de cultura de São Paulo. Ela é sua amiga também. Cara. Assim, só eu que não sou amigo da Heloísa. Então, só eu que não sou amigo dela. Eu preciso ficar... Ela é rodada, assim, profissionalmente. Heloísa, querida, que bom. Então, vamos conversar logo, Heloísa. Claudete Fleck, boa tarde na escuta aqui. Titia Dinda, Cláudio, Antônio, vamos lá. Obrigado pela presença de vocês. Carvalho, a gente vai começar o painel semântico. Eu coloquei ali como eixo temático condutor do nosso papo. Vamos trazer os temas que foram galvanizantes aí na semana, Carvalho. Mas eu coloquei o coronavírus, que é algo que está ameaçando a economia global. Quer dizer, a China parou. Tem uma matéria hoje no Tijolaço que a China, que é a maior economia do mundo, para uns são os Estados Unidos ainda, mas eu já falo que é a China porque essas estatísticas me parecem... Depois você pode comentar isso também. Como é que... Já é, né? Eu acho que já é, porque pela avaliação, pelo índice Big Mac, ela já está 4 trilhões na frente dos americanos. É uma coisa absurda, que é o índice paridade de poder de compra. Diga. Você sabe que
eles têm, assim, você é do interior, né, cara? Assim, eu me lembro de uma frase que é bem coisa do interior, né? Que é assim, a China está pensando nos Estados Unidos, assim, quando eles falavam, assim, devagar e com jeito, ele pode com a vida do sujeito, né? A China está fazendo isso com os Estados Unidos, né? Ela, assim, já está dominado. Os americanos estão estrebuchando, mas a gente está vendo o fim mesmo do império deles. A gente vai... Acho que nós somos a geração que vai ter isso. O fim do Império Americano no mundo. Não, né? Olha que legal. Bacana. Eu acho que só isso já valeu a pena ter vivido, né? Não, vamos ver o que virá, né? Porque vamos ver o que virá. Mas, Carvalho, só para falar da China, a China está prestes a anunciar, em 2020, a extinção da pobreza. Extinção da pobreza por um índice mais rigoroso ainda que o índice do Banco Mundial, que são $3 por dia por pessoa. Ela vai vencer. Ela tirou 850 milhões de chineses da pobreza de 1979 até 2020. É impressionante, um país comunista. Carvalho, explica isso para a gente. Como? Me explica você, e eu te faço essa pergunta, eu acho genial, né? Os caras têm uma cultura milenária, eles fazem aqueles planos quinquenais, eles se reúnem, são disciplinadíssimos, né? Tudo dá. Quando você tem disciplina, tem organização, você tem determinação, a coisa vai para frente. A minha pergunta, eu acho, né? No meio dessa guerra, eu fico do lado da China, mas a minha pergunta é, quando eles se tornarem um império, né, hegemônico, se eles vão passar sabe, esse benefício para os colonizados, né? Porque a gente tem que contar que eles vão dominar o mundo em pouquíssimo tempo, né? Competência tem, eles têm uma questão de trabalho muito forte, assim, essa questão filosófica. Eu acho fascinante o que está acontecendo, mas ainda assim é uma potência, né? Não é? Vamos ver o que vai acontecer com nós, pobres, né? A gente está na Galileia aqui e eles são um novo império romano, talvez. Carvalho, eu acho que a prova dos 9 vai ser avaliar como é que é esse imperialismo chinês. Eu me lembro, a gente estuda as grandes navegações, né, do século XVI, da América, pelos europeus e tudo mais. E quando a gente vai ver as técnicas de navegação dos chineses, eles eram muito mais avançados que os europeus. Tinha navios muito maiores, né? Embarcações com vela rígida, o grande navegador Zhang He. E aí as pessoas se perguntam, mas por que os chineses não chegaram primeiro nos lugares? Aí eu respondo assim, mas quem disse que não chegou? Primeira coisa. E a segunda coisa e que historiadores dizem isso também, eles não tinham essa pretensão colonizadora, né? Eles não queriam explorar economicamente os lugares em que eles iam chegando, diferentemente dos europeus. Então, porque eles têm aquilo que chama-se Eurásia, né? Assim, eles têm um continente gigantesco ali, com a qual eles têm recursos, eles têm onde fazer mercado. Realmente, né? Eu acho que era assim, não houve interesse estratégico, mas tinha tecnologia, diz que as embarcações eram muitas vezes maiores do que as naus portuguesas, que eram tidas na época como as maiores embarcações do mundo. Não, assim, os chineses já navegavam com muito mais competência, assim, há muito mais tempo, né? Eles têm 6 mil anos de história. Eu acho muito interessante. Mas é um império, né? Vamos ver, é um império. Império. E, enfim, com esses resultados, eu acho que é isso que confunde um pouco hoje, né? A gente está com o terreno ideológico político, ele está movediço, né? Ninguém sabe direito, mas, afinal de contas, o que é o capitalismo? O que é o comunismo? O que é a democracia? Hoje, Carvalho, são os exatos, no dia 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho soviético, comunista, libertava Auschwitz. E nós também estamos diante dessas reescritas da história. Para todo mundo, quem venceu a Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos e Churchill.
mas a gente sabe, para todo mundo assim, né? Para um certo segmento ocidental que prevalece no nosso imaginário. Mas, e o papel dos comunistas? Né? Na verdade, quem venceu os nazistas foram os comunistas. Stalingrado, né? Os russos perderam 20 milhões de pessoas, 25 milhões, né? Assim, o bicho pegou, foi do lado de lá, realmente, né? Quem exauriu a máquina nazista foram os russos, né? Tanto é que, assim, é muito interessante. O meu pai, né? Ele ouvia o noticiário pela BBC em ondas curtas, assim, na década de 40. E outro dia a gente estava conversando sobre a Normandia, né? E ele falou, olha, os alemães foram recuando, na verdade, eles já foram abrindo, sabe, foram dando uma maneirada lá, porque eles já foram abrindo as portas para que os americanos chegassem o quanto antes na linha, né, dos russos, porque os russos é que estavam vindo com tudo. Quem libertou, quem ganhou a guerra foram os russos, tá? Não vou tirar a importância da Grã-Bretanha, os desembarques, mas assim, parte do leão quem fez foi a Rússia, né? A União Soviética, desculpa, ao preço de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, né? De soldados, civis, isso é uma tragédia. Mas foram eles que venceram. Não tem só Stalingrado, tem Leningrado, tem o que eles passaram ali, assim, os Estados Unidos não imaginam, os americanos imaginam, né? A gente está digredindo para todos esses temas, porque a gente começou a falar do coronavírus, mas antes de seguir aqui, só quero dizer o seguinte, a Anália Torres está dizendo aqui, o som está ruim. O som do Carnaval realmente está um pouco de eco, mas eu acho que está audível. Então, se vocês puderem me dar um feedback aqui, além da Anália, que às vezes pode ser o dispositivo das pessoas também, que às vezes não consegue depurar direito a nossa transmissão. Mas me digam se está dando para entender o que o Carvalho está falando, senão a gente tenta alguma providência aqui. Eu estou entendendo perfeitamente. Mas está melhor do que a semana passada? Oi? Está melhor do que a semana passada? Para mim está. O microfone do computador. A Heloísa Botta está dizendo, está audível. Daí, o Carvalho, só pedir um favor para você, então, nesse sistema de emergência nosso, aproxima mais da tela, por falar. Vai ficar uma coisa assim, meio Sérgio Leone, né? Tipo close no Clint Eastwood, né? Uma coisa assim, né? Pronto. Assim, ó, fica pertinho aqui, fica melhor. Daí eu acho que a gente escuta melhorou. Vamos lá para o nosso painel semântico. O Carvalho daqui a pouco vai mostrar alguns comentários visuais que ele fez, mas antes está dando um pouquinho de eco, o Juju está dizendo aqui, né? Está dando microfonia, mas eu acho que agora vai melhorar com a aproximação do Carvalho na tela no microfone. Vamos ver o teste aqui. E aí nós vamos falar hoje também um pouco da Damares Alves, que inclusive é parte do seu comentário visual. Eu escrevi um artigo que inclusive deu um leve efeito viral, sem querer fazer trocadilho com o coronavírus, nas redes sociais, dizendo que a frase da Damares Carvalho, aquela frase assim, se alguém me disser que a vagina de uma menina de 12 anos está pronta para ser possuída, eu paro de falar. Eu achei uma das maiores aberrações, né, do universo, tanto que a Folha de São Paulo manchetou essa frase. Enfim, a Damares, Fernando, não sei se você já constatou isso, ela disse que foi violentada quando era criança. Sim. E me parece que ela carrega esse trauma, né, o tempo todo. O discurso dela é o discurso dessa psicopatia doentia que graça aí por alguns porões de cultos religiosos, que a gente sabe que tem aí que é investido de machismo também, né? De pastores que abusam e tal. O próprio Papa Francisco levantou questões de pedofilia na igreja. Fala para a gente aí como é que você vê essa situação da Damares. Olha, vai cair numa coisa, o Conde, que a gente tem falado muito, né? Que é aquela... Tá melhor o áudio, desculpa, interrompe. Assim, tá bom de ouvir? Estamos ouvindo. Chega mais perto e manda ver. Vamos lá. Tá. Bom,
ela tem um papel ali que é bastante claro dessa assim, que a gente tem falado direto, que é a questão da cortina de fumaça, né? Ela sempre aparece na hora certa, ela é uma das que mais fica entre ela, o Weintraub, às vezes o Guedes faz, mas ele não faz, ele faz meio que sem querer, porque o papel dele é outro, é mais sério. Mas essa questão da linguagem, da maneira como ela, essas bobagens, e mesmo Bolsonaro, que são dantescas, né? Eles têm um método, sim, viu? Eles fazem isso, não é à toa, não é sem planejamento aí. A gente não cansa de falar isso, não. Assim, não sei, eu acho assim, não vou nem comentar o absurdo, tá? Assim, porque eu ouvi uma vez um comentário, parece que ela falou de sabe, uma questão de crucifixo e, sabe, para que outros usos para um crucifixo. Sabe, não vou nem entrar em detalhes. Ela fala muito esse tipo de coisa, é uma coisa Cara, assim, não vou perder tempo de falar, de entrar nisso. Eu vou só entrar na tela, posso? Assim, fica à vontade, vamos lá. Por acaso, eu tem um gráfico aqui que é muito interessante e é muito ilustrativo. Tá visível aqui? Agora entrou. Tá, que é o primeiro painel aqui, que eu acho muito interessante, que é um gráfico que saiu. Isso aqui é 32,7 milhões de interações dela na internet. Sabe, entre Twitter, redes sociais, essas coisas todas, tá? Aqui tem o número de interações, você tá vendo? Tá bom de ver aqui? Sim. Isso aqui eu acho super importante, né? Porque o que acontece? Esquece a bobagem que ela falou, tá certo? O que interessa é esse número aqui, 32,7 milhões de interações. Ela é a segunda ministra mais bem avaliada do governo. Isso aqui demonstra, cara, que ela sabe se comunicar. Ela está fazendo. Ela não é nenhum idiota, não. Eles não têm, assim, isso assim, é planejado e está dando muito certo, porque eu e você, né, com 2 carneiros, estamos falando dela, a gente está reverberando isso. Então, o que acontece? Ela sabe, ela como pastora, ela se coloca no centro da discussão, ela não tem medo de ser ridicularizada, né? Mas, assim, ela faz a cortina de fumaça, mas ela, ideologicamente, ela transmite as coisas para o público dela, que é o que tem, são o pessoal ligado às igrejas pentecostais, e que é um público extremamente capilarizado. Esse número aqui é muito importante, isso daqui é que a gente tem que prestar atenção. Isso tem a ver, deixa eu sair aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Isso tem a ver com o seu artigo, que assim, a esquerda não sabe se defender dentro dos recursos das redes sociais, tá certo? Uhum. Então, o PT tem que se ligar, cara. Não é só o PT, os partidos de esquerda têm que se comunicar, tem que usar direito, porque tem que fazer o que o lado de lá está fazendo. A Damares é um exemplo claro de competência no uso das redes, do que tem de tecnologia à disposição. É isso, assim, esquece o que ela falou. Aí ela fala sobre o carnaval, mas, né, vai lançar agora a campanha em que, de abstinência sexual, né? Assim, é tudo muito erotizado, é tudo muito forte, é tudo muito colorido, né? E aí fica todo mundo, nossa, crucifixo, não sei o quê, né? Uau, a vagina de 12 anos, aí crucifixo. Tem sempre vagina, tem sempre aparece o nome da gente. Ela usa as palavras assim, sempre tem, né? E aí fica todo mundo assim, semana passada você falou um troço que não me sai da cabeça. A notícia vira notícia, reverbera como se assim, né? Se você falar de São Paulo está chovendo, tem crime, não sei o quê, tudo bem, né? Se passa a batida, você fala, está nevando em São Paulo, vai todo mundo parar para ver. Então, o que ela está fazendo é justamente isso. Ela está dizendo o tempo todo, está nevando exatamente isso, cara. Exatamente isso.
Deixa só eu colocar aqui, só que você falou, o artigo que o Carvalho está falando é esse artigo aqui, que eu coloquei: ou a esquerda invade a internet ou morre na praia. Só para vocês saberem, e justamente acho que o debate, esse gráfico que você mostrou, da Damares, do Vai, o Moro, tá? Ele tá... Segundo é o Moro, assim, é o Moro. Em termos de avaliação de desempenho, o Moro está em primeiro, e segundo está ela. E ela está numa área sensível. Você sabe que o Moro... Você sabe que o Moro acabou de entrar no Instagram. Ele já atingiu 800 mil seguidores, né? Em 72 horas e tal. Tudo bem, pessoas do governo que tem a máquina bolsonarista que funciona mais ou menos bem ali, que é uma máquina muito forte, né? O Bolsonaro tem 8 milhões de seguidores no Instagram, que é a rede social que tem maior apelo com os jovens. No Facebook também, me parece, são 20 milhões. O YouTube, 2 milhões. São números, assim, monumentais. E os números, por exemplo, do PT, do Lula, que deveriam ser, enfim, gigantescos proporcionalmente à ação desse partido e dessa figura emblemática que é o Lula na cena política e social brasileira há tanto tempo, são números diminutos. Mudou a relação muito rapidamente das forças políticas, das lideranças políticas com a comunicação. Eu acho que esse é o ponto principal. A comunicação mudou. Hoje tem um artigo do Márcio Postman, no Sul 21, que é o economista do PT, Perseu Abramo, presidente da Perseu Abramo. Ele está dizendo: as forças que compuseram o PT, elas não existem mais. Agora nós temos outra correlação de forças sociais. Eu acho que vem daí a ideia do Lula, Fernando, e aí queria que você comentasse isso, de conversar com as igrejas evangélicas, de conversar não com os pastores, com os maiorais, com os patrões ali das igrejas, mas com o fiel, a população que está ali passando dificuldade, porque nós estamos num momento de dificuldade econômica do Brasil. Queria que você falasse sobre isso um pouquinho, e antes de você passar também para o seu comentário visual sobre a Damares, né, que acho que já está, daqui a pouco você vai mostrar para a gente. Eu acho assim, o Lula sabe fazer política, e é muito interessante, é o seguinte, né, ele vai, o que tem, assim, essas igrejas, elas são extremamente capilarizadas, né, assim como o PT é o único partido, assim, o PT, o PMDB é muito capilarizado ainda, né, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Nenhum outro partido tem essa ramificação que é histórica, né? Então, o PT, o Lula, já tem isso na raiz, na gênese do partido. E ele vai pegar, ele vai tentar, essas igrejas são muito capilarizadas. Quem estava falando que de 10 anos, sei lá, de 2005 para cá, abriram 170 mil igrejas no Brasil, né? Então, ele vai tentar entrar nessa capilarização. Acontece que, se você tem, o que a gente está vendo agora, a gente estava conversando isso antes de começar o programa, né? Assim, adianta em fazer comício na rua? Eu fui em todos, né? Já te falei, eu já não sei mais, porque a gente não tem essa capilarização dentro da web, né? E aí, cara, tem a ver com robô, tem a ver com linguagem, não é que assim, não tem que fazer sacanagem, não tem que usar a forma, né, o conteúdo dos caras, mas a tecnologia que eles têm, a gente tem que usar também, né? O que eu me pergunto, você estava falando dos 20 milhões de seguidores no Facebook, 8 milhões aqui, não sei o quê, sabe até que ponto isso é real. Os números do PT são reais, certo? Mas as pessoas, elas olham demais isso, né? Você sabe que em infografia, um dia a gente vai falar isso, eu vou trazer assim, a gente tem um tipo de infográfico que chama muita atenção do olho, que é número. Sabe? Quando você coloca um número estourado numa chamada ou numa infografia, o olho vai direto, sabe? 25 milhões de assinantes, 400 toneladas, 7 mil mortos, 25, sabe? Tudo que tem número necessariamente chama o olho.
né? Então, isso tudo a gente tem que saber usar, né? Tem que saber, e não está. O PT engessou em termos de tecnologia, em termos de, assim, talvez de comunicação, os caras estão dando banho. A verdade Olha, mais de idiota não tem nada. Não tem nada. Sabe? Perfeito. Inclusive aquela história também do Alvin, que a gente comentou aqui no programa passado. Pois é. Foi eficiente. Hoje a Folha de São Paulo está fazendo um grande trabalho com o Weingarten e trouxe hoje o repasse de dinheiro diretamente para apresentadores, para o Ratinho e para o Silvio Santos, se não me engano, diretamente da Secom. Então, eles estão tentando fazer o jornalismo ali, mostrando. Deixa eu fazer uma fofoca aqui. Fofoca do canal. É um novo quadro agora do fofoca, mas é uma questão. Assim, eu vou ser bem sincero que eu passei esse final de semana meio que offline. Assim, mas o que aconteceu? O que aconteceu com o Reinaldo Azevedo? Ninguém sabe ainda. Não, mas então, porque o Weintraub soltou no Twitter que o Reinaldo Azevedo estava sendo demitido. Isso, mas aí o Reinaldo respondeu, houve um desmentido hoje, porque eu escuto a Band News de manhã, né? Não, porque não sei o quê, não sei o que, tal vez. Aí, cara, é muito curioso, porque assim, Secom, no meio da semana passada, não, foi na outra semana, uma das emissoras que está no rolo é a Bandeirantes. E aí, de repente, o que acontece? A Bandeirantes agora inventa uma guerrinha, né, do Reinaldo Azevedo com o Weintraub, cara. Você não acha muito... Assim, é conspiratório isso? Assim, não sei. Olha, aí do nada surge essa história toda, besteira isso. Foi estranho. Você sabe que eu tava na edição do 247 quando muita gente... Eu estava ao vivo. Muita gente falando assim, o Reinaldo Azevedo foi censurado, porque não foi o ar o programa dele que se chama o É da Coisa. É da Coisa. No portal da Band News, se eu não me engano. Sim, até no final da tarde. E aí, eu assim, primeiro eu falei, bom, não tem nada confirmado, o cara pode ter ficado doente, enfim, pode ter acontecido muita coisa. Vamos ver o que vão dizer. Acho que a gente está muito aflito também, né? A primeira coisa, né? Você já faz conjecturas muito rapidamente, achando que tem alguma coisa operando lá. Mas só para responder para você, essa coisa dessa... Como é que é o nome daquela boneca russa que você vai tirando uma dizendo da outra? Uma música. Não, como é que é o nome daquela boneca? Matrioska, né? Matrioska. E aí, eu acho que essa coisa, acho que tem muito de espontaneidade, quer dizer, a Damares, ela vai falar besteira sempre, embora ela não... Você está dizendo, bom, ela não é inocente, evidente, mas é mais forte do que, acho que, uma engenharia de comunicação. Quer dizer, os personagens estão lá, eles vão falar besteira mesmo o tempo todo, e aí aquilo vai selecionar. Agora, eu entendo. Eles pipocam assim, mas sabe o que acontece? Eles têm um roteirão básico que fala, vocês podem improvisar em cima desse roteirão, sabe? É uma coisa assim, é aquela coisa, faz ruptura, mas tem método, né? Assim, tá? É uma frase que eu acho que tem muito a ver. Eu não acho, assim, vou voltar ao número dela. Tá. Ela é bem avaliada e ela tem um volume de interação absurdo, né? Isso levando em consideração, sabe aquele número de 32,7 ou 37,2 milhões? Pode ter um monte de robô ali, né? Mas, cara, volto também a mas um número, não sei o que, 32 milhões. A gente tem que parar, a gente tem que ver, porque a gente está indo atrás o tempo todo, cara. Como é que a gente tem que criar as nossas notícias bombásticas. Então, é isso que é o ponto que eu estava trazendo ali no artigo. E vamos avançar um pouquinho, porque eu acho que agora a água está batendo na bunda dos partidos de esquerda. Quer dizer, eles estão entendendo agora que se eles não se mexerem nas redes, eles vão tomar uma outra lavada eleitoral nas eleições municipais,
toda a estrutura e prestígio que os candidatos podem ter, e também em 2022. Então, acho que eu estou feliz porque o tema apareceu, entendeu? Acho que o próprio Lula, na entrevista do UOL, eu acho que ele percebe isso também, de maneira um pouco diferente. Ele fala que na época que ele fazia comício na frente da fábrica, na porta da fábrica, você tinha 50 mil pessoas ali, porque você tinha 55 mil empregados na Volkswagen. Hoje você tem 9 mil, né? Mudou também toda essa organização do trabalho. Mas, Carvalho, a questão é exatamente essa. Antes de passar para você de novo, deixa eu ler aqui comentários dos internautas. Quero agradecer todo mundo aqui. A luta continua. Edgar Dias, Zenaide Maria Bertoldi, Bloco de Damares. Quem deu, deu. Quem não deu, não Damares. Que bonitinho. É a questão da abstinência, né? Conde querido, boa tarde. Maria Gomes aqui, dando sua saudação também para o Fernando Carvalho. Ivo Rocha, boa tarde a todos. André Vieira, minha filha está aguardando o SISU, não foi aberta as inscrições. Gente, é muito grave o que está acontecendo na educação. Leonardo Leão, Gustavo Gomes, Fernando Carvalho, mas a atividade de rede tem muitos pontos que excluem as pessoas. Se deve de ter equipamentos, conexão, tempo, saber ler, escrever, etc. Quem tem todos esses recursos? Isso é verdade. O Leon está dizendo uma coisa aqui. O bolsonarismo está estruturado e também financeiramente para produzir esse exército de usuários, inclusive o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, ele viajou o Brasil inteiro organizando as pessoas para que elas funcionassem como soldados do exército do bolsonarismo, aprender a retuitar, a oprimir, a exaltar certas notícias no Twitter, no tráfego. Eles geram tráfego, né, nas redes sociais e estão sempre na ordem do dia, porque, Carvalho, sinceramente, você sabe que eu acompanho todas as mídias, todos os dias. Quem pauta quem? As redes sociais é que pautam os grandes jornais. Não é o contrário. Você consegue atinar um pouco isso também hoje? Sim, agora tem que tirar o chapéu, né? Infelizmente, eles fizeram a lição de casa, né? Ou seja, ele está capilarizando, né? Assim, se ele fez isso, ele fez certinho. Né? Ele está fazendo a lição de casa. O Lula, né, do alto dos seus 70 e tantos anos, vai ter que ele voltar e falar, pô, gente, tem que fazer isso, né? Que ele fez isso a vida inteira e ninguém entendeu, cara. Porra, mas tá certo, sim, não estou elogiando, mas estrategicamente a gente tem que seguir o que eles estão fazendo. Tem que ter humildade. O problema, Conde, é que você tem muito pouco tempo, assim, as notícias voam, os acontecimentos, a web é muito rápida. É muito rápido. Vamos, inclusive, em função disso, vamos fazer o nosso painel semântico aqui. Eu queria que você mostrasse o seu comentário e depois o processo criativo para o nosso público degustar aqui, Fernando. Tá. Vamos lá, painel semântico com o Fernando Carvalho. Então, você vê a questão eu vou mostrar um só, porque quando a gente, assim, você começa a fazer a nossa lição de casa ali por quarta, quinta-feira, né? Entrou? Entrou ou não? Entrou, mas a imagem tá... Peraí. Você precisa reduzir ela para a gente ver ela no conjunto. Vamos lá. Então, o que acontece? Tá em ordem. Eu comecei a fazer o painel semântico a partir de uma declaração do Guedes, né? O meu primeiro painel tinha a ver com a declaração do Guedes, assim, né? Culpando isso já é uma notícia antiga, né? Assim, lá em Davos, assim, isso não tem nada a ver, né? Assim, nada que não tem nada a ver. O assunto já está velho, né? Mas tudo bem, né? De qualquer maneira, a partir das coisas que eu fui levantando, eu cheguei mais ou menos... Por que você colocou essas imagens dessas pessoas idosas, indianos, né? Não, assim, de maneira geral, porque ele fala especificamente da Amazônia. Tá. Só que, assim, para mim, veio uma história um pouco maior, né, do que seria, né? Eu fui atrás daquela lenda lá dos Illuminati, sabe, aquela coisa dos Masters of the Universe, né, que o Pepe usa muito, não sei o quê.
e que, assim, e que de repente você tem 8, você tem 4, sei lá, 6 bilhões de pessoas. Então, na miséria, você tem, sim, 2 milhões de pessoas que, assim, são eles que vão, né, povoar o mundo depois do que vier a acontecer. Mas tudo bem, né? E eu cheguei, né, eu comecei a construir algumas narrativas a partir disso, espero que tem coisas até da Damares aqui, né, em que eu fui construindo, tá? A partir daquilo, né, eu fui trabalhando, assim, porque eu saio, né, as ideias, elas acontecem a partir do momento que você, né, você junta, né, assim, você tem que se subsidiar e em algum momento, né, sabe, todas as informações se juntam e você começa a partir daí criar a narração. Aí eu cheguei no primeiro desenho, depois cheguei nesse aqui, tá certo? É só um exercício, tá? Insisto, tá? Para mim ficou a ideia do que assim, do que o cara é aquela coisa do modo contínuo, né? O planeta, o ser humano depende de si próprio para florescer, uma coisa, sabe? Então é uma síntese. Quando tem que explicar muito o desenho, é sinal de que ele não está bom. Mas é mais pelo exercício. Aí o que aconteceu hoje, né? Mas aqui só me dá o link com o Paulo Guedes, quer dizer, a questão... Não, porque o que tem a ver aqui, cara, justamente, eu fui lá longe, fui no mundo, no futuro, sabe, no que você planta, no que você vai colher. A minha ideia aqui, assim, porque é uma coisa de que o ser humano aqui, ele tem raiz, que ele próprio tem que Perfeito, perfeito. Ou ele se cuida, sabe, então, né, acaba, fenece. É muito sucinto, é o tipo de linguagem que eu uso bastante. Mas aí o que aconteceu? Aí hoje, Damares, papapipopopó, eu fiquei muito, para mim o que mais me chamou, assim, esse gráfico aqui, para mim é uma das coisas mais importantes que, sabe, para a gente discutir, que tem a ver com o que você escreveu, tem a ver com a estratégia que eles estão usando, né? De novo, para mim, né? Então, aí linka com a história do carnaval, né? E todas as frases que ela usa muito bem, não sei o quê, sabe? Sempre tem sexo no meio, né? Nunca vi, é legal, né? As pessoas, assim, que bom, né? As pessoas falam de sexo, né? Ela, inclusive. Bom, e aí eu lembrei, né? Eu, de novo, né? Eu fui Que atrás... imagem é essa, Carol? Essa imagem aqui é um quadro, né? Chamado de um pintor americano chamado Grant Wood, é da década de 30, é uma das imagens mais icônicas, talvez a imagem das artes plásticas americanas mais icônicas que tem. Esse quadro, ele é tão icônico quanto o grito de Munch, quanto, sabe, o céu estrelado do Van Gogh, sabe? Isso aqui, e é meio que uma ironia, isso é da década de 30, né? O pintor, ele faz uma ironia assim. O que chamou a atenção foi a igrejinha, porque o nome desse quadro é American Gothic, porque ele achou engraçado uma casinha com uma janela gótica. E aí, ele, para ilustrar assim, a casa, ele falou, quem é que moraria num lugar desse? Aí ele coloca um casal Lost, né? E assim, não é bem um casal, é pai e filha, que é aquela imagem da caretice, sabe, da Damares, né? Uhum. Então, pronto, aí foi, puta, Damares, assim, e outra, é importante que é americana, né, que é uma coisa cultural. E aí, né, tem isso aqui, aí, porra, em contraposição, eu fui atrás de algum tipo de imagem que lembrasse o oposto. Eu lembrei, puta, Bosch, né, Jardim das Delícias, céu, inverno, né, criação, né, então, e aí, peraí, e eu cheguei Vamos ver. nesta conclusão aqui. Essa está mais eficaz do que a Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da Economia. Então, o que acontece? A putaria corre solta. Sabe, é tudo assim, a putagem, assim, tudo pode em economia, tá? Aqui não, tá? Essa imagem aqui eu acho que tá mais eficaz do que a anterior, tá? Mas é o que eu acho, tá? O que a Damares está fazendo, porque ninguém, assim, o Paulo Guedes sobe, né? Essa imagem, volta você, querido Carvalho, para a gente conversar agora em cima dessas... essa imagem dos dois, desse pai e filha, né?
realmente ela é a coisa broxante mesmo, o mais austero possível, sem libido zero, né? Fome zero, a Damares é libido zero. E, por outro lado, Paulo Guedes é aquela festa, quer dizer, deixa o mercado que se vire. Cara, bicho, o carnaval é melhor, sabe? Assim, ninguém de ninguém, cara. O inferno é melhor, sabe? Assim. Então, eu só quero não pode, né? explicar aqui para o público que vai conhecendo o painel semântico aos poucos, né? Que a ideia esse talento que é o Fernando Carvalho, grande ilustrador, dos veículos mais importantes do país, mostrar para a gente o processo criativo dele e essa técnica, que é uma técnica até um pouco universal, do painel semântico, de vários comentários, de várias imagens, que permitem que você faça uma imagem depois que abarque tudo que está acontecendo. Carvalho, você quer comentar mais alguma coisa antes de eu trazer mais um tema para a gente? Não, assim, tem algumas coisas que eu fiz durante a semana. Posso pedir um favor para você? Claro. Eu estou vendo que você está no seu estúdio, ali atrás tem o caderno seu, não é isso? De ilustrações, a caneta azul, a BIC? Você tem muito mais relação de amor com a BIC do que o Bolsonaro, que fica falando da BIC. Sim. Você ama a BIC, né? Sim. Eu adoro. Sim. Então, eu posso pedir para você... instrumento simples, barato, sabe? Pois é, eu adoro, cara. Adoro. Posso pedir para você pegar o livro e mostrar algumas imagens para gente? Ou o Carvalho, ele não gosta de ficar... Não é assim, não estou podendo, assim, vocês estudos assim, são nus, né? Assim, são nus? Opa! A Damares não vai gostar. A Damares vai gostar. Mostra pra gente, é tão bonito o trabalho do Carvalho, tanto de computador como esse que é o Carvalho. Não, tem que assim, eu vou te falar que eu descobri um lugar. Espera aí, eu mostro assim, tá aparecendo? Tá, vai mais para trás um pouquinho. Ah, isso é maravilhoso. É tão gostoso ter um livro desse. Enfim, você sabe que eu descobri uma coisa que eu adoro, cara, que é desenhar na cama, porque eu fico assim. Na cama, no lençol? Não. Tem mais coisa aqui. Então, olha o Carvalho, mas que absurdo, que coisa indecente, Fernando Carvalho, tô brincando. Aí, nossa, né, são páginas, né? Vou fazer uns crucifixos aqui também, sabe? Assim, aí a gente vai bombar, viu, cara? Mas... sensacional. Eu não resisti, quer dizer, para a gente conhecer um pouquinho o ateliê do Carvalho, quer dizer, todo esse material que fica ali. Deixa eu retomar aqui, ver. O pessoal está falando muito do Enem, Carvalho. Vamos só fazer um comentário, porque eu tenho uma relação com o Enem de amor, de afeto. Porque você também, porque você é professor também. Mas eu corrigi redação do Enem durante 10 anos. Eu vi a evolução do texto segmentado no Brasil inteiro. Eu vi a região Nordeste melhorar o padrão e ultrapassar o Sudeste em termos de qualidade de texto das escolas públicas. Porque o Enem estava gerando essa engrenagem virtuosa de lentamente melhorar o nível de educação, da qualidade da educação no Brasil. Agora a gente vê essa lambança inacreditável, judicialização do Enem. Tem uma internauta aqui que está agoniada porque a filha está esperando o SISU. Você, como educador, como professor, como pai, né? Eu também tenho minhas preocupações. Meu filho vai precisar disso daqui a pouco. Eu acho que seus filhos também. Como é que você vê essa história do Enem depois de tanto tempo? Será que isso não vai ter consequências eleitorais para esse campo ultraconservador, Carvalho? Você diz para o campo ultraconservador? Assim, em que sentido? Eu estou dizendo eleitoralmente, quer dizer, o jovem vai perceber que está... Trabalhar não vai, cara. Você acha que não? Não, eles querem acabar, né, menino? Não é isso? Porque é uma ferramenta de inserção social, não é isso? Eles compensam isso com o WhatsApp, né?
Eu acho que assim, é sabotagem, né? Essa volta da história da Maris, da comunicação. Eles fazem isso de propósito, viu? Não é possível. Esse Weintraub, ele é um palhaço calculadíssimo, né? Mas vai, assim, eu acho que quando os meus filhos chegaram na idade de vestibular, acho que não vai ter mais. Eu não sei. Você acha que vai ter? Eu tenho filho de 13 e de 9. A intenção deles claramente é acabar com isso. A educação é uma ameaça para esse grupo, né? Claro que é. Claro que é. Né? Assim, eles são de gado, eles não são de gente. Né? A reificação, né, das pessoas, não é esse o termo filosófico? É a coisificação. Eu não vejo. Eu tenho visto tantas, a gente está vendo umas sabotagens assim, tão claras, né? A questão lá do SEDAI, lá no Rio de Janeiro, aquela cervejaria aqui em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Super estranho, né? Se alguém de Minas puder falar alguma coisa a respeito, porque a gente eu não conhecia a cerveja, não conhecia a cervejaria, eu falei, puta, fine, assim, mas que era uma cervejaria ultra profissional, estava crescendo, estava ganhando prêmio, tinha êxito, era meritória, não sei o que, fazia tudo direitinho. Aí, de repente, os caras caem numa dessas. É suspeito porque a cerveja artesanal estava ganhando campo no Brasil das gigantes. E tá, os caras não têm educação. É uma maravilha, né? Assim, o que está acontecendo na China agora? Né? Assim, bom, temos uma epidemia, é disso que você está falando? De uma pneumonia que ninguém conhece, uma cepa nova, puf, explode. Né? E ali eles devem devem ter todos os recursos para manter a população sob cuidado, eles devem averiguar, devem ter maneira de monitorar, aí estoura o negócio. Bom, parece. Eu falo demais em conspiração. Eu estou colocando aqui a imagem do mapa da China, que é o nosso thumb, né? Coronavírus já se espalhou por quase toda a China. É o texto do Fernando Brito, do Tijolaço. E eu até vou mostrar aqui o site do Tijolaço do Brito, porque ele escreveu outro depois, a China parou. Né? Só vamos ver aqui, decisão do governo chinês de prolongar o feriado do Ano Novo Lunar, a maior data festiva do país até dia 2 de fevereiro, pode ainda não ser o pior dos mundos para a economia chinesa. Daí vai dar aqui toda tudo que está acontecendo, a situação, o contexto da China, mas é muito preocupante. E as pessoas já estão... A Folha de São Paulo acabou de dar uma manchete agora, que ameaça a economia global, essa epidemia de coronavírus. São 80 casos confirmados, acho que já aumentou, porque o último dado que eu vi ainda foi nessa manhã. Mais de 2.700 casos suspeitos que estão sob observação. E a gente pensa, Carvalho, como o Brasil está vulnerável diante disso, porque o Brasil praticamente está sem governo, quer dizer, não tem política de... Né? Acabou de vir para o Brasil imigrantes ilegais brasileiros trazidos por avião para Belo Horizonte, algemados nas mãos e nos pés. Quer dizer, a gente está num patamar que jamais estivemos em termos de humilhação global. E diante disso, tem gente que fala, Carvalho, que os governos Lula foram bem porque ele deu sorte com o cenário internacional, o preço das commodities e tal. Eu queria lembrar para essas pessoas que o Lula enfrentou a pior crise econômica global da história da humanidade, que foi aqui. Né? Fez a marolinha chegar no Brasil. Você imagina se é uma crise dessa com o governo Bolsonaro ou o governo Temer? Expectativa, Carvalho, para essa questão da economia chinesa e do Brasil estraçalhado, né? Com essa economia pornográfica aí que você retratou ali com a imagem do Bosch no seu comentário visual. Diga, Carvalho, para a gente. Os chineses vão resolver. Os chineses vão resolver. O Carvalho é assim. Né? Não se preocupe, eles vão resolver. Eu também acho. Uma guerra aqui, eles vão resolver. Não vamos assim, vão resolver rápida, eficazmente, porque eles não têm o menor interesse em ter algum problema econômico. Não vão ter. Eu me lembro quando teve, no Japão, que teve terremoto, tsunami, tem uma sequência de fotos, uns vídeos assim, da velocidade com que eles construíram um viaduto lá.
Os caras vão resolver. Não, olha, resolvem. Vai ter, daqui a 2 semanas, os caras já descobriram uma vacina que vai vir de Cuba, resolve-se. Eu fico tranquilo em relação a isso, né? Então, vamos resolver. Agora, o que a gente está vendo aqui nessa história do Bolsonaro, volta. De novo, é a questão, é isso aí, hospital, assim, tá resolvido, cara. Os caras sabem fazer, sabem. Isso, essa imagem aqui é dos hospitais, não é isso? Eles estão construindo o hospital para 1.000 leitos em praticamente uma semana. E aqui nos comentários dessa imagem que eu coloquei no meu Face, uma colega disse, acho que ela é não me lembro de que cidade do litoral norte paulista, ela disse assim: aqui estão construindo um hospital para 25 leitos há 8 anos. É só falar do metrô, né, cara? Você leva 15 para fazer, né, uma linha, né? Lá eles fazem centenas de quilômetros por ano, né? Então resolve, não esquenta, eles vão resolver. Agora, a minha preocupação, Carvalho, eles resolvem. A minha preocupação e o resto do mundo que não tem esse cuidado, digamos assim? Vai sair de lá, inclusive, a solução. Calma, mas eles vão fazer. Calma, não sei como, eles vão resolver isso. Não, assim, não vou quebrar a China assim tão fácil, não. Imagina, né? E aí, o Brasil é vulnerável com tudo, com isso, com a guerra, sabe, com o que for acontecer no Oriente Médio, né? Se o Trump espirrar, o Brasil está completamente. O Brasil tem um governo, não tem mais governo, na verdade, quem manda aqui, né, é um império em decadência. Então, o Brasil não é assim, nós não estamos vulneráveis, assim, a gente já não existe mais, né, do jeito que está. Eu não vejo solução, assim, a não ser tirar o cara daí. Mas é um troço que vai ser difícil, vai ser carne de pescoço. Carvalho, deixa eu saudar aqui. Tem muita gente chegando agora na transmissão. Pessoal, o nosso programa começa às 17 horas, então tem que chegar mais cedo. Toda segunda-feira às 17 horas. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Espera só, deixa eu achar. Miito, coronavírus, arma biológica. Quando estava fazendo meu mestrado em Portugal, Lisboa, minha professora doutora disse: tem que jogar um vírus na China. Fiquei espantado, incrédula e sem adjetivo. Muita gente dizendo... Essa é uma tese também que passa pelo vírus pelo HIV, né? Que foi algo de laboratório que escapou. Enfim, isso é difícil de descobrir, né? Não sei como é que isso pode ser... São teorias aí que estão... Agora, imagina... Tem a ver... Sabe o que eu vi? O que vai dar de grana você vender vacina para a China? Porque, assim, a medicina ganha dinheiro não é curando a AIDS ou câncer, é fazendo remédio, sabe? Assim, então, vai rolar indústria farmacêutica. Eu vi que a origem, inclusive a origem é meio cinematográfica, sopa de morcego. Você viu isso? Você viu a sopa? Não. Engraçado que eles colocaram a sopa de morcego e eles nem picam o morcego, bota o morcego inteiro no prato, e aí fica aquela asa, entendeu? Parece que é um prato muito comum lá na província de Wuhan, que eu acho que é a província lá onde se... Acho não, né? É a província onde se propagou, é o foco epidêmico desse coronavírus. Carvalho, bom, o que faltava falar com você? Eu queria te perguntar do Moro. Não, aqui a Anália Torres está dizendo, são 65 leitos, Conde. Acho que é a Anália que falou no meu Facebook daquele hospital que estava sendo construído. Que cidade que é a mesma, Anália? Eu esqueci a cidade agora também. Daqui a pouco ela diz aqui para mim. O Moro e o Bolsonaro, vamos voltar aqui para a cena brasileira, essa cena degradada aí. Era melhor falar de Lula, né? De Lula. Tá? Era melhor falar do Lula. O que eu acho interessante... falar do carnaval, falar de coisas bonitas. Não, mas isso é uma coisa bonita, sabe por quê? Porque o Moro e o Bolsonaro, eles estão em conflito. Eles têm campanha já, né? Parece que cada um está na sua campanha já, né? Já, opa! É isso? E o Moro está mais seguro, né? Você viu? Ele está menos cuzão, né? Ele está insuportável, né? Ele está... ele está aprendendo assim, tá melhor. Ele se sai assim, ele tem uma postura assim, ele está fazendo... Como é que é coaching? Faz isso? Não, como é que é media training?
né? Media Training, será que ele fez? Já tá, ele tá assim, a primeira entrevista dele no jornalismo foi um lixo, né? Essa Sempre... foi um lixo, mas assim, ele tá mais posudo, né? Tá mais desenvolto, Cara, ele já tá em campanha, e o Bolsonaro acusou o golpe, né? E o Bolsonaro não tem media training porque ele não deve ter condições intelectuais de fazer o processo de media training, né? O Bolsonaro, ele é aquele cara lá, né? Se mexer até estraga, né? O Carvalho, esse pessoal aí do horror, do terror, da tortura, né? Se mexer, se adocicar o Bolsonaro, ele estraga. Aí só esfaqueando mesmo, né, cara? Né? Fernando Carvalho, eu vou finalizar aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso. Você tem mais alguma coisa para mostrar para a gente aí? Você ia mostrar para mim o canal do Tempero Drag que você. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cara, eu descobri assim. O Carvalho, ele conhece umas coisas na internet que são sensacionais. Só ele tem. Eu vou começar a fazer isso, vou começar a perguntar para ele. Eu vou dar crédito que assim, tem uma pauteira que é a Mônica Rossito, que é a minha namorada, bicho, ela assim, ela tá antenadíssima. Ela, e assim, sexta-feira, ela me mandou esse Fernando Rita Von, uma brincadeira. E você sabe que ele fez uma citação em cima do Olga Del Voga, que era o personagem do Patrício Bisso. Você lembra? Lembro. Então, e o que é, assim, o Tempero Drag é um canal, assim, é uma drag queen, que é um ator de teatro, tem formado em artes cênicas e é formado em letras aqui na FELESH, um puta do intelectual, né, que é uma drag queen que fala sobre sociologia, e ele é marxista, cara, então ele tem um canal que fala de política, mas é um puta canal. Eu olhei aquilo, eu vi um monte com ela, falei, eu vou votar nesse cara para presidente do mundo, cara. Porque você sabe que eu me toquei? Eu vou mostrar o canal aqui enquanto. É essa libertação, sabe? É por aí que a gente vai salvar o planeta, viu, cara? Esse cara aqui, ó. Esse cara. Olha só que legal, Tempero Drag com Rita Von. Não consigo ler direito aqui. Vários vídeos. O canal tem 323 mil inscritos, é um canal grande. Vários vídeos. Você vê, eu vi, tem uma produção muito, muito bacana aqui no canal. Puta, ele é um cara, um crânio, bicho, assim, e é por aí. Esse cara vai salvar sabe, as esquerdas. Esse cara. E eu descobri outro. Depois entra no meu Facebook. Eu descobri um negócio sobre que no México você tem uma categoria, você tem uma aceitação de um sexo alternativo há mais de 200 anos. Tem uma história muito bonita lá também. E depois, se você quiser dar uma olhada ali... Tá no seu Face? Tá, tem um vídeo lá. O que eu tô sacando, cara, assim, foi que, essa questão religiosa que envolve costumes, eu acho que é o que vai salvar o planeta do capitalismo, cara, sabe? A gente tem que ficar atento. E é sair da caretice. Assim, a gente está falando da comunicação que a gente está errando dentro das esquerdas, não sei o quê. Tem que ser mais esperto, tem que ser mais, sabe? E esse cara, ele tem um tipo de comunicação genial, cara. Genial. Carvalho, deixa eu só... sensacional isso. A Doris Durgante está dizendo aqui, Conde, esse é o canal que eu te sugiro no inbox que te mandei, Tempero Drag da Rita Von Hunt. Luzia Fagundes, amo Tempero Drag, vejo sempre que posta. Todo mundo tá ligado aqui no Tempero Drag. Eu que não conhecia. E eu estou sentindo assim, eu acho que tem uma energia que está pronta para brotar, de reação a tudo isso, mas o que me aflige, né, é a dimensão da ocupação nas redes, justamente a energia que esse do Tempero Drag é. Eu acho que esse cara vai estar fazendo isso, bicho. Esse cara, esse cara vai fazer... ele tinha um canal que ele fazia de gozação, essa personagem que dava receitas veganas. Só que estava dando a entender que ele estava falando sério, ele mudou, né? Então, é uma espécie de isca, né? Não sei se foi.
não sei, mas ele tem muito, ele é muito, é um cara culto. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um humor que está estabelecido aí que também envelheceu rápido demais. Sinceramente. Mas aí, Conde, deixa eu te falar, Fala. mas tem a ver com aquilo que você fala assim, está nevando em São Paulo. Então você tem aquele cara lindo, porque ele é bonito. Você está vendo? Ele é bonito com e sem a montagem. Ele é muito bonito, né? E a personagem é linda. Então, quando você olha aquilo, fala, aquilo está nevando em São Paulo, vai todo mundo olhar. E ele fala tudo que a gente precisa escutar, bicho. Ele é foda. Aí eu já te falei uma outra pessoa que é mais hardcore, um pouco mais underground, que é a André Roth, que é uma atriz pornô, que tem um canal que fala sobre, assim, ela fala sobre sexo, dá dicas, não sei o que lá. Então, e ela assim, tem um viés politizado ali, porque ela fala muito em diálogo, em feminismo, e não sei o quê, sabe? E é uma atriz pornô, é bonita pra caramba a moça. Eu já falei pra você entrevistá-la. Ela tem um cara menorzinho, ela não é assim, é uma outra pegada, mas é por onde vai sair isso que a gente estava falando agora no começo. Cara, a gente vai quebrar justamente pelo humor, pela arte, pela criatividade, que são que essas pessoas estão fazendo, são o que nós fazemos, tentamos fazer, né? Com muito menos competência, mas é isso que vai salvar a esquerda. Criatividade, bom humor, jogo de cintura, sexo também. Eu nem diria esquerda, Carvalho, diria a própria democracia, quer dizer... Não, a humanidade. Tem que acabar, o capitalismo vai... Assim, o mundo não aguenta mais o capitalismo. É isso. É um gerador de pobreza, né? Muito. Não, de morte, de fim. De morte. Sabe? Esses caras estão investindo em bases, em estações, sabe? Esses caras muito dinheirados, porque eles estão imaginando que eles vão ter que sair, ou as futuras gerações deles vão ter que sair, esperar o mundo se recuperar do que tiver para acontecer. Um roteiro para um filme distópico, né? Seria mais ou menos... Tem sempre o roteiro básico do cinema americano, que é assim, a Terra ficou poluída, todo mundo foi para Marte, né? Para viver melhor lá, quem tem grana, né? A gente podia fazer um roteiro assim, né? A Terra ficou comunista, aí os capitalistas, a gente mandou tudo para Júpiter, né? Aí a gente se diverte aqui, né? Com os nossos canais e a nossa celebração da vida. Querido Fernando Carvalho, chegou ao fim o nosso painel semântico. Te agradeço mais uma vez. Obrigado, parceiro. Pessoal aqui curtiu o nosso painel. Tá aqui disponível para todo mundo que quiser compartilhar depois, divulgar o programa. E semana que vem estaremos juntos mais uma vez. E durante eu vou arrumar um microfone melhor, eu prometo. Isso é importante porque o pessoal falou mesmo. O som fica... Às vezes eu também não entendo o que você fala. E daí eu vou te dar uma solução boa para a semana que vem, rápida, fácil, sem custo, que a gente pode fazer. Obrigado, gente. Um beijo. Carvalho, até mais. Valeu. Tchau.